Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e chego para ficar com você durante os próximos 30 minutos, onde vamos discutir informações, vamos trocar experiências a respeito de oratória, do projeto Oratória em Casa. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha através do Facebook, você que nos acompanha neste momento ao vivo e você também que depois vai poder conferir todo o conteúdo através das redes sociais. Vamos durante os próximos 30 minutos discutir sobre a arte de falar em público, sobre a oratória. E fique à vontade para fazer a sua pergunta, fique à vontade para participar conosco. É sempre um prazer tê-los conosco aqui nesse nosso projeto. E eu tenho um recado para você agora de início, que é o seguinte: nós continuamos com o nosso processo das nossas sessões gratuitas de oratória, através de videochamada, tá? Você pode participar conosco gratuitamente através de videochamada do WhatsApp. Isto, você pode ganhar 30 minutos numa sessão gratuita, tá bom? É uma sessão gratuita, onde nós vamos discutir a respeito de oratória. Então fique à vontade para fazer contato, para agendar o seu horário, que durante esse período de pandemia, durante esse período de distanciamento social, eu tenho oferecido e você não pode perder essa oportunidade. É uma oportunidade de nós trocarmos informações, é uma oportunidade de nós aprendermos juntos a respeito da arte de falar em público, a respeito da oratória. E por falar em distanciamento social, eu quero saber de você, como é que tem sido esse processo? Nós estamos já desde o mês de março, dentro desse processo de distanciamento social. E como é que está isso para você? O que mudou na sua vida a partir desse distanciamento? O que você tem feito de diferente? O que você tem mudado nos seus costumes, nos seus hábitos, na sua forma de agir? Conte aí pra gente. Vamos trocar informações a respeito das mudanças que você tem praticado durante esse distanciamento social. Fique à vontade para participar conosco. Nós vamos agora rever um pouco, discutir um pouco a respeito de conteúdos que nós vimos nas lives anteriores. Você que ainda não viu as lives anteriores, você pode conferir todo o conteúdo através do Instagram e também através do Facebook, tá? Não perca, que lá tem conteúdos muito interessantes, tá? Você não pode perder essa oportunidade. Tá chegando aqui a Michele, também o Agnaldo, a Rosilene, a Lourdes. No Facebook, você que está aí, diga um oi, para que a gente possa comentar aqui. Sejam todos muito bem-vindos para participarem dessa nossa live. Como nós vimos nas lives anteriores, a liderança é algo muito importante para que eu possa realmente ter uma equipe junto de mim, para que eu possa ter pessoas junto de mim em um processo. Seja numa empresa, seja numa família, num bairro, em várias ocasiões. E é claro que o líder ele precisa ter um bom relacionamento com os seus liderados. Então, uma das questões da liderança é o bom relacionamento. Esse foi um dos detalhes que nós destacamos nas lives anteriores. A Michele está dizendo aqui, você está muito elegante, é um grande prazer participar das suas lives. Muito obrigado, Michele. Michele não perde uma. Muito obrigado pela sua presença e pela sua amizade também, tá, Michele? Isso é muito importante para mim. Então, o líder, ele precisa garantir um bom relacionamento com a sua equipe e consigo. Ele precisa também ter um bom relacionamento. Nós falamos um pouco a respeito de administração de conflitos, de divergências que o líder precisa encarar, do estímulo à equipe para que ela possa solucionar várias situações que sempre aparecem. Nós falamos um pouco a respeito de um líder ser referência. O quanto às vezes nós precisamos de pessoas que sejam referências. Por exemplo, nossos pais são referências, nossos avós são referências. E os líderes precisam também ser referências.
para que os liderados, para que a equipe queira estar com ele, queira prosseguir naquele processo. Então o líder, ele também precisa ser referência, apesar de que, assim como o líder, assim como os pais, assim como os avós, o líder também precisa advertir. Ele não é só passar a mão na cabeça, ele precisa às vezes advertir, precisa às vezes punir. E para isso, é claro, precisa ter um pulso firme, precisa realmente ter uma firmeza naquilo que ele processa. E nós falamos a respeito do quanto é importante o líder entusiasmar as pessoas, motivar as pessoas. Às vezes falta uma motivação para que uma pessoa liderada, para que um funcionário, ele realmente dê um resultado diferente daquilo que ele está acostumado a oferecer. E esses resultados, o líder precisa também mostrar à equipe. O líder precisa levar para a equipe não só aquilo que tem de cobrança, mas também mostrar os ganhos. Mostrar aquilo que a equipe conseguiu junta alcançar. Isso é uma liderança. E através disso, o líder, ele incentiva o outro a fazer. Ele incentiva o outro a crescer junto àquela equipe. Então esse é um dos grandes trabalhos do líder, que é incentivar a pessoa, valorizar aquelas pessoas que são lideradas. Nós discutimos também nas lives anteriores a respeito da diferença entre chefe e líder. O chefe é aquele que controla mais, é aquele que tem a liderança autocrática, é aquele, digamos assim, mais formal. O chefe é aquele que delega mais conteúdos, é aquele que às vezes até ameaça, intimida as pessoas que são chefiadas por ele, enquanto que o líder, ele já é mais democrático. Ele já é mais aberto às discussões, mesmo tendo pulso firme. O líder, ele ouve e troca opiniões com as pessoas. O líder, ele orienta. Então está aí uma grande diferença em relação ao chefe líder, porque o chefe, ele manda. O líder, ele orienta as pessoas. Ele faz junto com as pessoas. O chefe trabalha muito em cima de ameaça. Já o líder trabalha com muito incentivo para as pessoas. Então tem uma diferença muito grande. O chefe costuma ser mais autoritário. Já o líder é aquela pessoa que trabalha junto. Alguém que é mais companheiro do outro. Então tem uma grande diferença entre a questão de chefe e de líder. Não é mesmo, Maura, Júnior? Sejam bem-vindos aqui. Essa diferença entre chefe e líder. E vocês, tem aí algumas situações que vocês possam contar para a gente sobre diferença entre chefe e líder? Então comente aí com a gente a respeito disso. É sempre muito bom ter a sua participação aqui conosco. E gente, o líder, ele precisa, além de se autoconhecer, ele precisa também conhecer aquela equipe que ele lidera. Isso é muito importante porque às vezes, conhecendo aquelas pessoas, ele consegue aproveitar mais os talentos, ele consegue liderar melhor, ele consegue valorizar melhor as pessoas e, obviamente, com isso, consegue ter melhores resultados, consegue ter melhores ganhos com aquela equipe. E é claro, assim como todas as funções hoje, o líder, ele precisa se atualizar e muito. A atualização é algo que não pode faltar no papel de liderança e também na nossa vida, no nosso dia a dia. O quanto nós hoje precisamos atualizar. Sempre, sempre e sempre. E o líder precisa também trabalhar a questão do autoconhecimento. Como nós precisamos nos conhecer. Através do autoconhecimento, nós geramos uma confiança maior naquilo que nós fazemos, nós conhecemos nossas fraquezas, nossas limitações, nós passamos a entender melhor os nossos limites, até onde eu posso ir. Então é preciso que o líder desenvolva essa questão do autoconhecimento. Ele se conhecendo, ele desenvolve uma liderança melhor. E é claro, ele passa a oferecer aquilo que realmente ele tem,
que é uma liderança. E nós só podemos oferecer o que temos, concorda? Então é preciso sempre nós desenvolvermos, através do nosso trabalho, o autoconhecimento. E isso, gente, não é da noite para o dia. Esse é um processo que vai a vida toda, em que nós podemos desenvolver o autoconhecimento. Eu comentei também, numa live anterior, o quanto o líder precisa encorajar as equipes. Ele deve e precisa encorajar as equipes. Mas nós precisamos também preparar as pessoas para que elas tenham coragem, para que elas não tenham uma coragem ilusória. Nós precisamos realmente preparar as pessoas para que não seja só aquele encorajamento que depois as pessoas podem sentir um certo vazio, podem precisar realmente de um conhecimento mais profundo. Então realmente tem que haver um encorajamento. É igual eu sempre comento nos treinamentos de oratória. Nós precisamos falar em público, precisamos estar em público. Eu sempre motivo as pessoas a estarem em público. Mas eu ofereço, além do encorajamento, nos treinamentos eu ofereço uma base. Ofereço uma estrutura para que a pessoa realmente seja encorajada dentro da realidade. E ela consiga, de fato, alcançar os objetivos. Então não é uma coragem vazia, é uma coragem preparada. É uma coragem, inclusive, para que as pessoas encarem situações em que pode, às vezes, até dar errado alguma coisa. Quantas coisas na vida, na nossa vida, podem, às vezes, não dar certo da primeira vez. Mas nós temos que ter coragem para encarar essas situações. Nós temos que ter coragem para encarar os desafios. Você, por exemplo, já enfrentou aí alguma situação que de início não deu certo, mas que hoje você faz com maior facilidade? E que você teve que ter coragem para fazer, e ao mesmo tempo você teve também que ter uma estrutura para essa coragem? Conte aí para a gente, comente aí conosco a respeito de suas experiências em que nós devemos ter coragem, mas nós também temos que ter algo embasado. Algo que não seja ilusório, que não seja uma utopia, porque a vida não é utopia, a vida é real. E nós precisamos ser pé no chão. Nós podemos ter a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão, para que a gente faça as coisas com responsabilidade, para que a gente faça as coisas com realmente sensatez, e eu não seja enganado nesse processo. Realmente muita coragem necessária, mas é preciso também ter muita sensatez em todo esse processo. E o líder, ele tem um papel muito grande nisso, de encorajar os seus liderados, mas preparar esses liderados para terem coragem. Preparar essas pessoas para que realmente elas consigam alcançar aquilo que elas almejam, mas com uma estrutura que realmente possa fazer a pessoa não se iludir, mas realmente estar dentro da realidade. Nós comentamos também em algumas lives anteriores, inclusive com a participação do professor Emanuel Assis, nós comentamos um pouco sobre a questão da gestão de carreiras, o quanto nós precisamos gerir a nossa carreira, o quanto nós precisamos ter um foco, ter um objetivo em nossa vida. Porque se eu não tenho objetivo nenhum, qualquer lugar para onde eu for tá bom. E a vida não é assim, a gente tem que ter um foco. No dia a dia, até dentro de casa mesmo, eu preciso ter um objetivo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer depois? Eu tenho que ter um foco. Não que eu vá ficar preso somente nesse foco. Às vezes eu posso, ter que desviar um pouco de alguma situação durante o caminhar. Mas eu preciso ter um foco. Eu preciso ter uma meta. Senão eu acabo tendo vários objetivos e não alcanço nenhum. Então, em nossa gestão de carreiras, nós precisamos ter foco naquilo que nós queremos realmente alcançar. E para esse foco acontecer,
é interessante também que nós tenhamos o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, em que nós desenvolvemos cada dia mais e nos conhecemos cada dia mais. Como eu comentei agora há pouco, conhecendo nossas limitações, conhecendo aquilo que eu posso melhorar, aceitando opiniões do outro, tendo abertura para o feedback, para a comunicação. Então, o autodesenvolvimento e o autoconhecimento vão me tornar uma pessoa mais forte, mais firme, em um processo, gente, que não acaba, é a vida toda. O nosso desenvolvimento ele não é da noite para o dia e nem do dia para a noite, é 24 horas. Nós nunca estamos acabados, nunca. É sempre preciso mudar, mudar e mudar. Nós falamos também em algumas lives anteriores a respeito do propósito de vida e o quanto é importante também o trabalho em parcerias. O quanto é importante nós termos pessoas que desenvolvam parcerias conosco. Seja numa empresa, seja na família, seja na amizade, pessoas que sejam de fato parceiras. Mas é uma parceria do ganha-ganha. Porque às vezes tem aquela parceria do ganha e perde, em que um só ganha e o outro perde. No mundo individualista isso é muito comum de acontecer. Mas o nosso foco aqui é dizer que a parceria que realmente nós devemos dar destaque é aquela parceria do ganha-ganha, em que eu contribuo com algo, você contribui com algo e nós ganhamos. É uma parceria muito interessante que eu te ofereço algo, você me oferece algo e nós sempre saímos ganhando. E não só eu ganho, e não só você ganha. Então, principalmente em tempos agora de distanciamento social, o quanto as parcerias têm sido importantes entre empresas, por exemplo, entre organizações, entre ações sociais, o quanto as parcerias têm sido importantes e necessárias para que as pessoas possam alcançar resultados melhores. Isso faz sentido para você? Faz sentido? Então clique aí no coraçãozinho, né? Clique no coração aí que está aí no Instagram, né? E dê também faça o seu comentário também através do Facebook, se isso faz sentido para você. Faça também o seu comentário, participe conosco sobre a necessidade, a utilidade das parcerias. E também de termos o nosso foco, o nosso objetivo e do quão importante é a questão da liderança. Uma liderança que realmente valorize a equipe e valorize as pessoas envolvidas no processo. Nós falamos também um pouco nas lives anteriores sobre a necessidade de surgirem novas lideranças hoje. Lideranças que realmente trabalhem junto da comunidade, que realmente busquem resultados positivos. Lideranças que realmente tragam um diferencial, que deixem de lado essa questão do individualismo, mas tragam resultados positivos para a comunidade. Então, o quanto nós somos carentes hoje de liderança. E a liderança ela pode acontecer de diversas situações, seja na família, na empresa, entre amigos. Às vezes em um momento eu sou líder, em outro momento você é líder, mas a liderança precisa acontecer para que a coisa flua e para que as pessoas consigam atingir um resultado. Então aí a necessidade de liderança, e é claro, uma liderança necessita também de ter desenvolvida a comunicação. A pessoa que é líder, assim como também a pessoa que é liderada, ela precisa ter muito bem desenvolvida a questão da comunicação. O líder precisa ser bem comunicativo. E os liderados também, não é mesmo? Hélio Marques, não é mesmo Lívia Pousa? Então a liderança, ela exige Kellen Moreira. A liderança ela exige um grande desenvolvimento da comunicação. E a liderança, como eu comentei com vocês, exige foco, exige garra.
Nada de ser desanimado. A liderança exige garra, exige determinação, aproveitar os talentos das pessoas, e focar nos talentos e, é claro, determinação. E pensando nessa necessidade, gente, de determinação que a liderança exige, eu lendo um livro durante essa semana, eu achei um trecho aqui interessante que eu quero compartilhar com vocês, que trata a respeito dessa necessidade de nós não sermos seres desanimados, apesar de tantas dificuldades que nós enfrentamos. Eu enfrento, você enfrenta, nós enfrentamos. Mas a própria Bíblia diz para que nós possamos aproveitar os nossos talentos. E nesse livro aqui, que chama Buscai as Coisas do Alto, que é do Padre Léo, ele cita o seguinte: a moderna ciência da administração de empresas hoje sabe que uma das causas que pode provocar a falência de uma organização é o êxito. Ou seja, aquela questão de que em time que está ganhando não se mexe. O que você acha dessa frase? Em time que está ganhando não se mexe? É isso mesmo? Dê aí a sua opinião para a gente a respeito disso. Aqui no livro cita o seguinte, que a empresa começa a falir quando se acha a melhor, quando acredita já ter atingido os seus objetivos. A ideia do êxito causa acomodação, e o que nós não podemos ser é acomodados, porque a vida é movimento, toda hora muda tudo. Não dá para ficar acomodado, não dá para desanimar diante do primeiro desafio que a gente encarar. A acomodação acaba com empresas, casamentos e comunidades. O livro cita também que um outro grande perigo é a preguiça. Já viu alguém com preguiça? Que a preguiça gera falta de garra. Gente, quantas pessoas nós vemos aí que precisam ter garra? É claro que às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, às vezes questão de doença física, emocional. Não é todo dia que a gente está bem, eu sei muito bem disso. Mas o quanto nós precisamos ter garra, determinação para buscar as coisas. Isso nós precisamos muito, é fazer movimentar, fazer as coisas acontecerem. E aqui no livro cita o seguinte: no mundo das coisas fáceis, criamos pessoas enfraquecidas, sem determinação, pessoas sem coragem para lutar, sem garra e sem uma meta na vida. A Lívia está dizendo aqui que depende do caso, já viu os dois lados da moeda. Dos dois lados da moeda. Então tem que se observar as situações, não é, Lívia? É claro, a gente tem que observar, sempre ter a questão da empatia. E sempre observar uma questão que está acontecendo também com o outro, para que eu possa identificar por que aquilo está acontecendo. Então, em relação aqui a questão da falta de coragem, as pessoas sem garra, as pessoas procuram emprego, mas não querem trabalho. Querem as coisas mais fáceis. E com isso vai. Assim que surge uma dificuldade, já tem uma grande limitação em encarar essa dificuldade. Quanto mais fácil, melhor. Só que isso acaba transformando o ser humano num fantoche, sem vontade, sem espírito de luta. E como é ruim, gente, a gente ficar sem aquela vontade de lutar. Como isso é ruim, né? Verem as pessoas desanimadas. Volto a reforçar que nós temos direito até de ficar desanimados, não podemos permanecer, porque há várias situações que podem interferir. Então, mas é sempre importante vermos as pessoas produzindo, dando resultado, fazendo elas se verem como pessoas, que realmente fazem acontecer. Mas, é claro, temos que entender o lado de cada um na situação. E o livro cita aqui também que surgem pessoas que só sabem reclamar da vida. Por quê? O primeiro problema que surge,
a pessoa começa a reclamar. Reclamar de qualquer situação. Pessoas amargas, pessimistas, saudosas de um passado. E interessante aqui que o livro cita também, que é o seguinte: a vida é como andar de bicicleta. Se parar, cai, pois o equilíbrio vem do pedalar. É igual a questão da bicicleta e também a questão do avião. Se parar, cai. Então exige um equilíbrio e exige um movimento. Então a liderança, a comunicação exigem este movimento para que a gente encare as situações, cresça com isso e continue andando. Continue caminhando. Porque a vida é isso, caminhar, experimentar, dar certo, dar errado, mas é experimentar. E só um pequeno um outro trecho aqui desse livro que ele cita o seguinte: quem estaciona na planície, além de ver apenas o lado negativo de tudo, enxerga com lente de aumento, já que não tem outros horizontes, só vê o obstáculo, porque como se aproxima muito dele, como está muito perto do obstáculo, acaba se sentindo pequeno demais para vencê-lo. Essa atitude é alimentada pela acomodação, que muitas vezes é até vista como um valor. Então a acomodação, gente, realmente é algo que, para o ser humano, é algo que eu acredito que não traga coisas positivas. Nós ficarmos acomodados. A Lívia está dizendo aqui que, pelo jeito, é um ótimo livro. Realmente, Lívia, Buscai as Coisas do Alto, que é do Padre Léo. Realmente um livro muito interessante. E eu vi esse trecho aqui essa semana. Eu estou lendo esse livro pela terceira vez. E esse trecho bateu exatamente com essa questão da liderança, com essa questão das pessoas não se acomodarem, de ser necessário ter garra, encarar as situações, de encarar os desafios, que, gente, não são fáceis, não são fáceis. A vida prega cada situação na gente, mas como o livro diz, precisamos movimentar, precisamos pedalar, precisamos voar, caso contrário a gente cai. Então é necessário ter esse movimento, não é mesmo, Olésio, que está mexendo aqui com a gente no Facebook? Então é preciso ter esse movimento. E esse nosso processo aqui de oratória em casa, essas nossas lives, visam também este movimento. Nós trocarmos informações que possam ajudar quem assiste, possam me ajudar, e assim nós temos a parceria ganha-ganha. E eu espero que esse processo tenha ajudado muito você que nos assiste, mesmo nós sabendo que a vida exige movimento, exige nós fazermos, porque a gente erra, a gente acerta, a gente aprende, e não tem nada de ilusão. É crescimento. Crescimento para que a gente possa sempre desenvolver. E a gente só vai parar de aprender quando a gente partir dessa. Tá? Nós só vamos parar de aprender aí nesse momento. Então eu espero ter contribuído aí com você. Eu espero ter trazido coisas interessantes para você. Eu tenho certeza que foi um assunto que realmente pode trazer algo de positivo para as nossas vidas. E se é algo de positivo, domingo que vem tem mais. Nós vamos apenas fazer um intervalo. Daqui a pouco, domingo, já está aí de novo. E a gente volta com a live do projeto Oratória em Casa e mais conteúdos relacionados à comunicação. Muito obrigado a você que nos acompanhou através do Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanhou através do Instagram. E até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, gente!